ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Entrando no ar a partir de agora, mais uma edição do Arena CBN. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril. Aliás, hoje tem rodada completa do Campeonato Brasileiro, completa com os paulistas em campo. Hoje tem Corinthians, hoje tem São Paulo, hoje tem Palmeiras e hoje tem o Peixe e até o Bragantino. Esse não tem, esse não vai. O roteiro não estava programado. Não estava no estilo. E esse vai ser o principal assunto, rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Arena CBN. E claro que a gente vai falar sobre outros assuntos, porque você já sabe como é que funciona aqui. Boa tarde para você também. Aliás, faz tempo que não aparecia, hein? Esse boa tarde agudo. Falando em agudo, ele está com a gente. Tudo bem, Carlão de Freitas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande Antônio Lupi. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, a William Cabelo, a Fábio Scheib, a todo ouvinte CBN. Opa, falou em Fábio Scheib, ele tá na área, direto de Itu. Tudo bem, Scheib? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde, ouvinte CBN, toda a mesa, toda a bancada por aí. Uma quarta-feira muito legal de futebol, né? Tá rolando já Champions League, né? Inter de Milão e Bayern de Munique, e Real Madrid e Arsenal 0-0. Com esses resultados, o Bayern de Munique tá perdendo a oportunidade de decidir em casa a Champions League lá no dia 31 de maio. Tá sendo eliminado pela Inter de Milão. Ele não está numa situação tão complicada como o Bruno Henrique, mas sempre tá metido em um enrosco. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Foi boa. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheib. Ele é Almeida, tem informações, hein? Parece tá bem, que o garoto né? está melhorando. Melhorando, graças a Deus, é hein? isso aí, Léo. Passou por um momento difícil, Momento né? difícil, mas está em plena recuperação. Um abraço pra ele e pra toda a nossa audiência. Claro. Nessa tarde agradável. Agradabilíssima, né? Como o sarcófago, que estará uma vez mais presente. Mas o problema é que o sarcófago ele não tem agradado tanto, né? E isso a gente percebe pelos nossos ouvintes. Quem se deu mal mesmo fui eu que tô ouvindo vocês. Tá meio... Essa informação não procede muito, não. Porque o que eu recebo no meu particular de elogios... Pelas redes sociais? Aliás, inclusive, pelas redes sociais. Quantas redes sociais você tem? Uma. Qual? WhatsApp. Só, né? Só. Ainda bem. Foi bem. Ainda bem, né? Foi bem. Você foi ligeiro, né? Mas beleza, mais uma arena aí, vamos em frente. Tem rodada, tem Série A, tem Série B. Você sabe que você tá quase pra ter um quadro novo aqui, que são jogos alternativos. Jogos alternativos. Eu acho que esse quadro vai substituir o Arena. O Arena porque não. todo dia, o sarcófago. Porque todo dia você tem um jogo peculiar. Tem. Um jogo diferente. Por exemplo, não fale ainda, mas hoje tem um jogo alternativo, fugindo de Série A e Série B de brasileiro? Eu trouxe eu trouxe duas opções. Tá. Então você guarda. Tá guardadinho aqui, ó. Então tá bom. Sabe o que é hoje também, que é comemorado? O Dia Mundial da Voz. A voz. A voz é muito importante, hein? Olha aí. Pra nós que trabalhamos com a voz, pra levar até o ouvinte muita informação, às vezes útil, às vezes não, né? Principalmente aqui no Arena, mas a voz ela é muito importante pros radialistas, pros jornalistas, os cronistas. Então, hoje, a voz, quando sai a nossa voz, por exemplo, no rádio, muita gente já sabe quem é. Olha o William Cabelo ali, ó. Identifica. Esse é o William Cabelo. Lupe, Fábio Scheib, de Freitas. Carlão.
o pai do Carlão, João que tem Carlos uma voz de Freitas. marcante no rádio, Carlos Batista Carlos também, Batista. entre outros profissionais, são vozes marcantes do esporte campineiro, né? Vozes emblemáticas. Isso. E hoje a nossa enquete, através do 19 9 9186 9070. Isso. Ó, foi bem. Você viu? Parabéns, nem hein? treinamos, É a hein? dupla Itamar tá pior, né? Exatamente. 19 99186 9070. Qual a voz marcante do esporte? Léo Batista? Eu tenho uma. Eu vou falar uma, Fala. até porque é da casa e Oliveira Andrade. Oliveira Andrade. E aí, Oliveira Carlão? Andrade. Galvão Bueno. Temos o Galvão, Luciano do Vale. Luciano do Vale. Acho que o próprio Léo Batista, como você disse. Mas acho que os que trouxeram muita emoção, né? Com todo respeito aos outros, mas eu acho que Luciano e Galvão, né? Luciano e Galvão no rádio, Fiore Gilhote, Osmar Santos, né? José Carlos Araújo lá no Rio, mas num âmbito assim... José Silvério. Nossa, Nilson César... Temos muitos, mas eu acho que Galvão e Luciano acho que dividem. Aqui ainda Sérgio Salvucci, né? Sérgio Merece. Salvucci. Nossa, muitos. Salvador Dionísio Pivato, Lombardi. Alberto Ixi, César. Pereira. por aí vai, Nossa. Ixi, E aí, quantas Chaib, vozes? você tem alguma favorita? Silvio Cara, Luiz, desculpa, né? antes do Chaib, o grande Deva Pascovitch, que hoje mora no Deva Israel. Pascovitch. Hoje Oscar Ulisses. Isso. Você tem alguma, Chaib? Osmar Santos, né? Osmar também, Santos. Osmar Santos. Marcou muito também, principalmente na minha infância, eu escutava bastante junto com meu tio, cara. Boa. Não é do esporte, mas Cid Moreira, né, Lucas? Cid Nossa, Moreira nossa, também, você Cid tá Moreira. louco. Chapelém. Chapelém. Boa tarde. Eu queria saber quem é esse... É o Cid? É o Cid. Mais um, então. Boa tarde. Nossa, grande Cid, hein? Então, hoje no Dia Mundial da Voz, quem é a voz marcante do esporte, na opinião do ouvinte do Arena CBN? Pode mandar mensagem através do 19 99186 9070. E aos ouvintes da CBN Campinas, o meu boa tarde. Agora veio completo, hein? Você foi bem, hein? Mandou Eduardo bem demais. Rodrigues Obolacha na Central Técnica, ao lado do Daniel França. Antes do intervalo tem o sarcófago, né? Sim. E hoje é um jogo do Guarani. Hoje é um jogo do Bugre. Contra uma equipe tradicional. Tradicionalíssima. Do estado de São Paulo ou do Brasil? Do estado de São Paulo. Então está mais restrito. E qual é a cor predominante do uniforme desta equipe? Tem que falar? Claro. É um alvinegro, vai. Da Vila Belmiro? Pode ser. Santos. O Corinthians. O Corinthians? O Corinthians de Presidente Prudente. O 15 de Piracicaba? O Comercial de Registro. União Barbarense, que tem decisão, hein? Rio Final de Branco de semana. Americana. O Rio Branco de Americana, pode ser. Olha, são opções aí. Pode ser. O São Vicente? O São Vicente, acho Eu que lembro não, do Guarani né? São Vicente, acho que não. enfrentando O São- Santos pode ser. O Santos pode ser. Bom, o que a gente tem de informação é que você separou uma música. Hoje não, hoje foi você. Eita. Hoje fui eu? Eu pedi Eu um não tô auxílio. lembrado disso, hein? Olha. Vamos ouvir que música é essa? Olha só. Essa música é bonita. Essa hein? música tá parecendo o dia do radialista. Todo Paradise. mês tem, né? Essa música é bonita. Essa música é bonita, essa música é bonita. Aliás, Essa é parabéns, bonita, viu? né? separou Você escolheu bem, Lupe. Obrigado, Eu, viu? Bem. Quando, quando tem sucesso, sou eu. Quando tem quando é tragédia, fracasso, o Camilo. É bonito, todo mundo quer. é que é a velha história, eu te falei, do bar, né? O igual- Lupe tá curtindo, É igual- é tal. igual- O cabelo, aí, ó. Carlos Alberto Silva no Guarani, ele falava o seguinte: ô professor Carlos Alberto, quem que o senhor revelou no Guarani? Eu revelei Luizão, revelei Amoroso, revelei Careca, revelei Zenon, revelei tantos valores. E o Badico em 99? Foi o senhor que trouxe? Não, Badico não. Bom, então essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Daqui a pouquinho, na reta final do Arena, a gente vem com um quadro pra você que acompanha pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai poder acompanhar a reportagem que foi exibida na época desse jogo que o William Cabelo mergulhou no acervo EP e trouxe pro ouvinte internauta do Arena CBN, que está no ar. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente fala muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem começou o normal, o Vasco tomando taca do Ceará e hoje tem os paulistas em campo, tem Corinthians, tem Santos, tem São Paulo, tem Palmeiras, o Arena volta já. E você pode participar da nossa enquete. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Qual é a voz marcante do esporte? 19 99186 9070.
pode mandar mensagem, colabore, participe do Arena, porque com você participando, ouvinte, fica muito mais gostoso. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 20 minutos, o Arena está no ar, de volta aqui na CBN Campinas.
Rapaz, tem muita gente participando, hein? Muita gente. Ó, final do telefone 2222. São 4 patinhos na lagoa, hein? 2222, são 4 patinhos na lagoa. Perfeito. Tô certo ou tô errado? Perfeito, não, correto. E qual é o nome dele? É o Leandro. Leandro, grande Leandro, tá aqui na sintonia. Ele falou que voz marcante José Silvério. José Silvério. Abração, olá, aqui é o Josué de Americana. Voz marcante do futebol é do Léo Batista. Abração, obrigado pela participação. Ó o César de Campinas, falando do Carlos Batista. O Batistão, ele tem um slogan muito legal, que é o é ele. É o César de Campinas, Ponte Preta. Boa, obrigado. Boa tarde, é o João Moreira de Vinhedo. Bora falar do meu galão, Galo 3, Santos 0. No rádio foi Osmar Santos. Ô João. Vai dar matéria. Hoje eu tava conversando, temos um colaborador aqui na empresa, gente boa demais, ele é o Arthur. Ele trabalha no G1. E ele é torcedor do Galo. E eu já mostrei pra ele, já coloquei o cenário do que vai acontecer no jogo entre Santos e Atlético Mineiro. Já. Eu vou colocar, trazer pra gente, eu vou trazer pro ouvinte do Arena esse cenário. Legal. O que vai acontecer no jogo entre Santos e Galo às 9h30 da noite hoje, na tela da IPTV, e também não aqui perca. na CBN Campinas, Opa. tá bom? Ô João, daqui a pouco, hein? Aguenta a emoção. Boa tarde. Até a voz já tem mundial, Chaibe. Final do telefone 6812. Mais uma, hein, Chaibe? Ó que você nem falou nada hoje, hein? Não, tô de boa aqui. Tô acompanhando a Champions League. Inclusive, muitos times da Champions League vão estar no Mundial lá em junho nos Estados Unidos, entendeu? Verdadeiro Mundial. Entendi. Os outros vão ficar acompanhando pela TV somente, entendeu? Apenas Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense estarão. Os times de São Paulo, nenhum estará. Apenas o Palmeiras, cara. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aí pro Fábio Scheibe. Deve estar triste. Por que será, hein? Falando em Champions, ô Lupi, o Arsenal, que pode ser englobado naquela sua lista de times azarados também, que tem o Vila Nova que lidera o capitão dessa lista. O Arsenal tá flertando com perigo, hein? Fez 3-0 no primeiro jogo lá na Inglaterra. Agora com 12 minutos, um pênalti a favor. O Saka foi bater, deu uma cavadinha, o Courtois pegou. O Real Madrid, mais vivo que nunca, já fez um gol que foi anulado do Mbappé por impedimento. Olha o Arsenal aí, se não tomar cuidado, toma essa virada, hein? Tem que tomar cuidado, porque senão vai pra lista. Ó, o final do telefone 9619. Eita, rapaz, perdi aqui, hein? Aqui, 9619, ele falando Galvão e Luciano do Vale. Obrigado pela mensagem, valeu, deixa eu ver aqui, abraço a todos. Cid Moreira, é o Fausto de Hortolândia. Aliás, Hortolândia, né, Cabelo? Nos abraça. De uma forma carinhosa, né? O Scheibe já esteve lá. Isso, o Fábio Scheibe. Tem um restaurante muito gostoso lá, um restaurante de carne muito bom lá, viu? Boa. Restaurante japonês. Fábio Scheibe conhece como ninguém, né? Frequenta bastante. Boa tarde, pessoal. Cresci ouvindo o Silvio Luiz. Muito bom. Quem mandou mensagem foi muito o Afonso, lá de Americana. Americana nos abraça, cara. Nos abraça. Essa vinheta hoje com o Antônio Lupe vai derreter, hein, Eliel Almeida? Já era pelo jeito. É o André de Campinas. André, Sabe quando você brinca de quente e frio com a criança? Tá quente. Tá, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos tá bom? aguardar. Boa tarde. O Frank Sinatra era chamado de A Voz. Quem mandou essa mensagem foi o 7079, foi o Sérgio. Olha o gol! Cara, mas esse olha o gol. Você não gosta, né? Eu gosto do gol. Teve um gol o gol do Fenômeno contra a Alemanha, o segundo. Que é ali pra matar de vez, né? Pra confirmar a Copa do Mundo. Cara, ele grita um gol tão gostoso assim, bater. Gol! E ali foi sensacional. Sabe o que eu lembro dele? Olha o gol. Vamos pro gol logo. O primeiro do Romário contra o Uruguai, nas eliminatórias 93 no Maracanã. Ele é um gol. É um né? gol que acho que, sei lá. Eu gosto do gol direto. De desabafo, de alívio, sei lá do que. Esse gol do Ronaldo contra a Alemanha. Quando vai engasopando, você não gosta, né? Quando fica, olha o gol. Eu não sei se às vezes é tática, né? Porque vai passando a idade, o cara vai ganhando algum traquejo. Mas vai cortando o caminho. Né? Isso a gente sabe disso. Agora, eu gosto do gol direto. E o gol do Galvão, o segundo do Ronaldo contra a Alemanha, nossa, aquele gol da alma, né? Aquilo foi bonito demais. 4h25. Sabe de quem? Sabe de quem, Fábio Scheibe? Esse... Sabe de quem? Esse aí também. Melhor. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá.
O ouvinte mandou uma mensagem, a primeira que eu te mandei, Bolachinha, pra gente falar sobre um assunto que tá dando o que falar. Vixe. Tá dando o que falar. Vixe. Mais um jogador renomado, hein? Jogadorzaço. Muita qualidade. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Salário. Ele deve ter. Astronômico. Ele deve ter uns rendimentos agradáveis. E não precisava fazer o que fez, pelo menos naquilo que a gente tem de informação. Aliás, vamos ouvir o ouvinte falando a respeito desse assunto. Fala pessoal do Arena, aqui é o Gustavo Alves, aqui da Unicamp. E olha, esse fato aí do Bruno Henrique, né, mostra como que é a cabeça desses caras, né? Esses caras que, com todo respeito, eles saem da comunidade, uma semana depois eles estão ganhando milhões e eles não são preparados. Agora, isso não é desculpa para que a gente consiga compreender o caráter, né? O princípio de cada um deles, né? Até porque a maioria não faz isso. Quer dizer, o cara, ele coloca toda a carreira dele em risco, que está em risco, por um valor equivalente, aí, pelo que eu vi, a 0,05% do que ele ganha, né? Dá dinheiro para apostador, o tio dele, e vai saber se não tem outros jogadores que a gente nem imagina, que talvez tenham tido um contato, não tenham sido tão burros igual a ele, né? De fazer as coisas pelo WhatsApp, onde todo mundo sabe. Eu não entendo isso, né? Como que ele é burro, o ladrão diz que é burro 2 vezes, né? Então, com todo respeito ao Bruno Henrique, né? O que ele fez é imperdoável. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, obrigado pela mensagem. Bom, essa denúncia, né, foi feita ele está sendo investigado pela Polícia Federal, mais um caso que pode dar aí uma grande reviravolta nessa situação envolvendo os jogadores. Mas sabe o que me deixa intrigado, Carlão? O cara não precisa, cara. O cara não precisa. É o que mais pega, né? É o que a gente fala, o porquê, né? Eu lembro há uns 5, 6 anos atrás, não estava nem na moda, né, as bets, e eu lembro que o Rafael Sobis tinha acabado de encerrar a carreira e ele começou a frequentar os podcasts da vida. E ele disse, aí ele até entrou numa polêmica certa feita contra o Inter, né, que é o time do coração dele. Ele jogava pelo Cruzeiro, bateu um escanteio meio a contragosto, errou um gol meio por querer, porque era o Inter e tal. E aí continua essa conversa. Aí ele falou assim, esse mundo de aposta ainda não estava tão maluco como está agora. E o Rafael Sobis falou, gente, vocês não acreditam o que rola no mundo do futebol. Termina um jogo, o cara já vai no celular, já vê o que acontece, já sabe, naquele tempo. Eu meio que fiz vistas grossas, falei, acho que quer fazer uma fumaça, acabou de encerrar a carreira. E nós não imaginávamos o que estaria por vir, né? E a cada dia a gente se depara com mais essa, né? Porque o Bruno Henrique, eu acho que de todos esses jogadores que foram investigados, que pegaram gancho e tal, eu acho que o Bruno Henrique é o mais famoso, né, deles, né? E por tudo isso que envolve, né, cara? Pô, o salário dele, se eu não estiver enganado, é 1.300.000 por mês. Cara, 1.300.000 por mês. Cara, é uma questão de inteligência, mas além de tudo é uma questão de sabedoria. Posso fazer uma pergunta? O Lupe é mais novo, ele não é das bets, mas é antenado. Por exemplo, o Chábio pode me ajudar. Por exemplo, a bet, ela pode... Vamos supor, tirar desse mundo de apostas, por exemplo, escanteio, o cartão amarelo, não poderia? Não poderia? Por exemplo, só... Mas dá dinheiro, né? Ela até pode, cara. É muito... Então, por exemplo, tirar... mas tirar... eu aposto no time A, você aposta no B. Ok, agora... escanteio, cartão, eu acho que fica muito vulnerável, fica muito fácil. Mas aí, fica muito fácil pro cara fazer, né? Isso é o que dá mais investimento, porque aí o que acontece? E se tem uma empresa que dá isso pros apostadores que gostam de fazer aposta, e uma outra casa tira, ela deixa de ganhar, entendeu? Porque... E hoje o que mais tem, a gente vê no patrocínio dos times, porque é o mais fácil de se ganhar. O cara que é o jogador de futebol, ele consegue tomar um cartão amarelo no jogo, é a coisa mais fácil do mundo, pô. Ele tem a condição, né? Ele tem a condição. É muito vulnerável. 4 horas e 30 minutos. Ô, Chay, eu preciso só ir pro Repórter CBN, a gente volta com esse assunto, pode ser? Claro. Vamos lá então, vamos pro Repórter CBN, já a gente volta pra falar sobre esse assunto e a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Arena volta já. Repórter CBN. Quarta-feira, 16 de abril de 2025, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que o Brasil concedeu asilo diplomático à primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. Ela e o filho de 14 anos chegaram hoje ao território brasileiro no voo da FAB.
Segundo o Ministério da Justiça, os registros são provisórios e válidos até uma decisão final sobre o pedido de refúgio. O asilo foi concedido após a divulgação da sentença dela e do marido, o ex-presidente peruano Ollanta Os dois foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, num caso de Caixa 2 que envolveu a construtora Odebrecht no país vizinho. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica e está sem dor e sangramento, segundo o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Def-Star. Ele permanece sem previsão de alta da UTI e a recomendação de não receber visitas continua valendo. Um vídeo publicado ontem nas redes sociais mostrou Bolsonaro andando nos corredores do hospital ao lado da mulher Michele. No domingo, ele foi submetido a uma cirurgia de 12 horas para desobstruir o intestino. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump atingiram um nível maior do que o esperado. Para ele, as medidas podem impactar as metas de inflação e emprego do Banco Central dos Estados Unidos. O chefe da instituição financeira também disse que o crescimento econômico do país provavelmente desacelerou no primeiro trimestre de 2025 em relação ao ritmo sólido do ano passado. Horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário hoje tá nervoso, hein? Hoje o Santos joga contra o Atlético Mineiro, ele está nervoso, mas vai com as informações do trânsito para acalmar aí um pouco mais o Mário Quintino. Por favor, Mário, as informações. Parece que faz um mês que o Santos é pauta, viu, Lupe? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, vivendo um dia de cada vez aí. Trazendo informações da rodovia Dom Pedro, porque tem dificuldades para os nossos ouvintes que vão em direção de Atibaia e também de Jacareí. A altura de Itatiba, excesso de veículos, e mais à frente, na altura de Atibaia, por conta de um acidente no quilômetro 88, tem uma interdição parcial, redobre a atenção aí no trecho. Aqui em Campinas, a movimentação é maior na Dom Pedro, já na chegada para a rodovia Anhanguera. A Zeferino Vaz apresenta movimentação maior, chegada para o trevo de Barão Geraldo para quem vem de Paulínia e no sentido de Paulínia, já na altura do quilômetro 119. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN. A gente te ajuda a não ficar parado no trânsito, mas para a sua obra não parar, quem te ajuda é a Obra Max. Na Obra Max é mais fácil, rápido e muito mais barato. Avenida Irmã Maria Felicíssima 201, Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 34, Fábio Chaib, você queria falar sobre esse caso envolvendo o Bruno Henrique, né, que está sendo investigado pela Polícia Federal com essa questão aí de manipulação de cartão envolvendo apostas esportivas. Chaib. É verdade, Lupe. O Flamengo se manifestou, né, citando presunção de inocência, vai para o jogo Bruno Henrique hoje, alega que ele não terminou o processo ainda, então Bruno Henrique deve ir para o jogo, começar no banco de reservas por outro motivo, né, pelo rodízio que é implantado pelo Felipe Luiz, e o Flamengo diz que acredita no jogador
E, coincidentemente, de uma forma negativa, hoje teremos um encontro de 2 jogadores que estão um pouco envolvidos nessa situação. Lembrando que o Enio do Juventude também, há pouco tempo, foi investigado, está sendo investigado por um suposto cartão amarelo também tomado em partidas anteriores. Então, o Enio do Juventude e o Bruno Henrique, nesta noite, infelizmente, um encontro negativo nessa atualidade, né? Fica complicado essa situação. O pessoal tá mandando mensagem aqui pra gente. Hoje é Dia Mundial da Voz, hein? Dia Mundial da Voz. As vozes do futebol, do esporte. Nós queremos saber as marcantes. Por exemplo, Osmar Santos, Silvio Luiz e Milton Leite, ó. Quem mandou mensagem pra gente foi o Ivanei. O Ivanei foi quem mandou mensagem pra gente, ó. Tem mais aqui. Vamos lá. O Rogério Jerônimo. Fala, galera. O sarcófago não pode acabar. As únicas notícias boas de Ponte Guarani é o sarcófago. É o Rogério, é verdade, viu? Você tá vendo? Olha só, o lado que beleza, histórico, hein? cultural. Mas tem notícia boa da Ponte, viu, Cabelo? Tem notícia boa da Ponte. Tem? Na Série B da Sub-20, a Ponte tá ganhando fora de casa do Operário, assumindo a vice-liderança, hein? 1-0. Homem, que trabalho fantástico. Esse trabalho da base sempre foi. Nunca critiquei. Nunca criticamos. Ó, o voz marcante, Miguel Filho, Rádio Rural de Nova Guaranésia. Aí. Boa tarde. São valores. Nome desconhecido. Sim, são Miguel vozes. Filho. Alô, mas é bem nome de radialista. Isso. Né? Alô, Miguel Filho. Miguel Filho. Miguel Filho tá chegando com um recado aqui pra você. Ai, meu Deus, vamos ver aqui, ó. Claudião Bugrino. Voz marcante é o verdadeiro bolacha. Luciano do Vale, Claudião Bugrino. Que confusão, hein? O apelido dele era Bolacha? É isso. Não é Bolacha, você não é o verdadeiro, hein? Que situação. Deva Pascovitch. Carlão. Oi. Vi uma postagem sua que o cabelo não tem Insta. Não tem. Precisamos fazer uma campanha. Verdade. Para criarmos uma conta para o cabelo. Verdade. Contar um pouco da história que tanto conhece. Vai durar um dia de Instagram, né? História curta, né? Não tem muita história pra contar, né? Eu coloquei no meu Instagram nossa foto lá no evento e eu coloquei... o Rodrigo. Ô, Rodrigo. Você coloquei... O Lupe não quis sair na foto, né? O Lupe tinha ido embora. Eu fui embora. A francesa. William Cabelo sem Insta, eu coloquei. Isso. Ó, final do telefone 0600. Deixa eu ver o nome. É o Rafael Alves que mandou mensagem pra gente. A voz marcante do rádio Fiore Giliotti. Balão subindo, balão descendo. Boa tarde, galera do Arena. É o Jorge Cury. José Silvério falando aqui, ó. Geraldo de Hortolândia, boa tarde, tanto no rádio quanto na TV, tem muita gente boa, mas a zebrinha do Fantástico é inesquecível. Geraldo de Hortolândia. É uma voz marcante também. Alexandre, vixe Maria, boa tarde, hoje de manhã um famoso comentarista que aparenta ter uma quedinha pela Ponte, quase chorou ao vivo falando da torcida, disse que nos jogos de periferia, a galera veste a camisa, vende a geladeira, parcela o botijão e vai pro estádio com a alma. É o Alexandre do Nova Europa. Nossa, não falei isso de manhã. Quem falou isso? Falei que a torcida da Ponte era importante, né? Porque ela vai jogar com os portões fechados diante do Retrô, mas não vender. 5 da tarde, né, horário? Isso não, mas eu falei da torcida, eu falei mesmo. Vai você então? É você esse cara? Não, falei que a torcida da Ponte ela é importantíssima pro time. Isso eu falei, sim. Boa tarde, feras. A voz que eu rachava o bico era do Silvio Luiz. Olho no lance. Olho no lance. Quem mais que tem? Ó, boa tarde, pessoal. Pra mim foi Geraldo José de Almeida. Geraldo José anos de Almeida. 70, na Rua Copa de 1970. É o João Júnior, abraços. A última aqui, ó, o Evandro de Cerquilho. Eu cresci assistindo TV Manchete, então eu sempre gostei do Paulo Stein. Márcio Isso. Guedes e Paulo Stein. Boa, tá registrado aqui. Daqui a pouco, ó, dei uma exagerada. É o Alexandre. Tá vendo? Pô, não foi assim, né, Alexandre? Ó, boa tarde, é o Marcelo Conso do Palmeiras em Valinhos na audiência, esperando minha filha palmeirense aqui na PUC. Voz do futebol, Galvão Bueno. Galvão. Abraço. Falando em Palmeiras, vamos começar a girar aqui os jogos do Brasileirão. Palmeiras tem uma parada difícil. Aliás, os times paulistas, né? São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, parada difícil pra todo mundo. Começando com o Palmeiras, hoje às 7h30, enfrenta o Internacional. O Inter tem 17 jogos na temporada, 17 jogos na temporada e não perdeu nenhum. E um detalhe, hein? O jogo é lá na casa dos homens. É lá no Beira-Rio, hein?
O Internacional, a partir do momento em que o Roger conseguiu colocar a cara dele na equipe, o Inter engrenou desde o Brasileiro do ano passado, campeão gaúcho, faz um bom início de Campeonato Brasileiro, levou um susto aí contra o Fortaleza. Eu acho que é o time que tem condições de em algum momento incomodar Palmeiras e Flamengo, né, com relação à briga pelo título. Inclusive hoje é um adversário com potencial de vencer o Palmeiras. Mas não sei, tô sentindo que o Verdão, depois do jogo contra o Corinthians... Retomou, mas e outra, né? Líder, né? Expectativa de um jogaço, líder, né? Jogão, né? A gente espera que o Alan Patrick esteja em campo, que é um cara, né? É um maestro dessa equipe, o Palmeiras também. Acho que não vai o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha tá fora, né? Sentiu a panturrilha, a idade é dura, hein? Sentiu a panturrilha, tava voltando de lesão. Parece quem? E o Abel vai com 3 zagueiros, mas tendência de um grande jogo. E olha, até sem favorito, viu? O Internacional joga em casa. Tem favorito. Você acha que é o Inter? Favorito? Internacional favorito. Não é, não. O time que não perde, joga em casa, campeão estadual, jogando bem. Mas no é o final Palmeiras. vai ter o palpitão. Não, pra mim o favorito é o Internacional. Eu não sei, eu acho que vai... O Palmeiras se complica no Beira-Rio, é muito difícil o Palmeiras ganhar lá. É o time do Brasil que tem... A única vantagem sobre o Palmeiras é o Internacional dos brasileiros. O único time no Campeonato Brasileiro que tem vantagem sobre o Palmeiras em número de vitórias. Duelo complicado pro Palmeiras, realmente. O Inter que não vai contar com o Wesley, né? O Wesley, esse-Palmeiras, tá machucado, não vai pro jogo. Então o Palmeiras ganha. Se tiver Alan Patrick, é meio caminho andado, então. Mas eu acredito no Palmeiras. Acho que dá pra encarar, sim. Dá pra encarar. Dá pra trazer pelo menos um pontinho na bagagem. Então, peraí. Peraí, então. Peraí, o senhor não tá... Então vai, pra cravar? Não, já. Mas aí você eu vou acreditar no Palmeiras. É bom e coloca o Palmeiras como favorito? Não, o favorito é o Internacional. Não, eu sei, mas o empate ele é bom pro Palmeiras, mas eu acredito que depois da vitória sobre o Corinthians, da maneira que foi o Palmeiras agora liderando o campeonato ali, ao lado do Flamengo e do Ceará, mas a briga é com o Flamengo, realmente eu vou apostar no Verdão. Bom, outro time difícil, Cabelo, que tem compromisso... É o São Paulo. O São Paulo, você costuma usar panela de pressão ou não? Quando pega a pressão, o que acontece com a panela? E começa a sair o quê? Fumaça. O São Paulo, ele é uma grande panela de pressão. Sim. Por quê? Não venceu no Campeonato Brasileiro, 3 jogos e 3 empates. O Zubeldia tá na mira. E pega o Botafogo, que também não deslanchou ainda, né? O Botafogo tem 4 pontos, São Paulo tem 3. O jogo lá no Rio de Janeiro. Olha. Panela de pressão. Panela de pressão. Aliás, como é que faz? Imita a panela. Imita a panela. Que isso? E aí? Escorra sobre o assunto. Tá precisando comprar panela lá na sua casa. Tá ruim. Não terminou de pagar o fogão ainda. A correia já tá meia, hein? Aquela carninha com batata não vai rolar. Não vai rolar, hein? Não vai rolar. Mas parada dificílima pro São Paulo. E é jogo de pressão. O senhor não vai conseguir chegar a tempo, né? Não vai ser. 6h30 começa. A não ser que ele acompanhe pelo celular, né? Dentro da buzanga. Mas depois, se tiver em pé, você vai surtar. Falar pra você, eu acho que eu vou... Aí bate a mão, passa o celular e voa, né? Cai lá no pé do motoca. Eu vou conseguir os 2 jogos das 7h30, Corinthians e Fluminense e Inter Palmeiras. Esse você já está no meu instalado. Lar, se papai do céu assim permitir. E o São Paulo tá pressionado, não conta mais uma vez com 2 jogadores essenciais, né? O Lucas e o Oscar, que estão machucados ainda. Caramba, hein? O Lucas principalmente, né? O Zubeldia fica muito pressionado realmente. Se não conseguir um empate, pelo menos, lá, a situação pode complicar. Uma pergunta pros amigos. Mirando o clássico contra o Santos. Mas quem que é seu amigo aqui? Não, o microfone, o mico. Tá. Aqui, tá. Ouvinte, né, Cabelo? O ouvinte sempre ao meu lado. Aqui, ó. Vai. Se o São Paulo... Vai ficar sem resposta, hein? Uma derrota meio acachapante. O Zubeldia... Não pega a ponte aérea. O que, mas vamos colocar... O acachapante seria o quê? Uns 3-0? Pro Botafogo. não, louco. Nem entra no busão. Você acha que não pode? Mas o presidente lá garantiu ele até o clássico aí que tá o problema, né? O Belmonte disse como que é? A hora que o ônibus estacionar aqui contra o Santos... Zubeldia desce. E tem colega que tem muita influência nos bastidores do São Paulo, até cogita a diretoria São Paulina, é verdade que o Zubeldia está no cargo ainda, mas até tem um suposto interesse no Rafinha que encerrou a carreira recentemente, pode ser contratado como novo treinador, puxando a história do Felipe Luiz, né, no Flamengo. Rafinha do São Paulo poderia treinar.
tava no Coritiba, quietinho. Coritiba joga a Série B. Hoje joga contra quem? Daqui a pouco tem os jogos aleatórios, né? Coritiba e Novo Horizontino, 9h. Ele tava quietinho lá no Coritiba, jogando uma Série B, time que revelou o Rafinha pra encerrar a carreira. Aí ele me vai num evento lá do Bayer, não avisa ninguém, fala que vai resolver problemas e participa efetivamente de um grande evento que todo mundo assistiu pelo Instagram, pelo X, e ele falou que não foi isso que aconteceu, cara. O jogador às vezes falta um parafusinho, né? Aí vai no vestiário que é dar bronca no Lucas. Verdade, Você foi jogar escondido lá, quer cobrar eu aqui? Não é só questão de inteligência, sabedoria também. Não vai dar certo. E tem o Corinthians. Aliás, o Corinthians tem o Fluminense. O Fluminense com o Renatão tá dando certo. Renatão ganhou do Santos, né? O Renato Gaúcho 3 tá dando jogos, 3 vitórias. E o Corinthians hoje tem o Angeleri, que é o lateral esquerdo, bom jogador, hein? E o Gustavo Henrique, mas não tem o Coronado, não tem o Garro e não tem o Hugo Souza, o goleiro, ainda estão fora do jogo. E aí? Mas é um jogo complicado pro Corinthians. O Corinthians deixou uma péssima impressão contra o Palmeiras, né? E 7h30 não é horário bom lá na arena, né? Não, pelo amor de Deus, 7h30 na capital paulista ou em outra em metrópole é um absurdo esse horário. Como o cara vai chegar no Corinthians ainda? Meu Deus do céu. Zona Leste não tem quase movimento, né? Não, a cidade tem que ser depois das 9, não tem jeito. Qualquer jogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, movimenta muito. São Paulo é diferente. O Fábio Chaib tem uma opinião sobre a arena do Corinthians, né, Chaib? Pros caras que estão acostumados numa parte central da cidade, que iam no Pacaembu anteriormente, a Zona Leste realmente, pra quem sai do centro, fica complicado esse horário, né? Muito longe de trânsito também. Não era isso o caminho, é o outro. Mas era mais ou menos por aí. Foi uma maneira mais educada, né, Fábio Chaib? Só tem um negocinho aqui. É verdade. Desfalques do Corinthians, mas o Corinthians tem o principal jogador nesta noite, a Neoquímica Arena, né? O Corinthians na Neoquímica Arena é totalmente diferente. Vídeo o jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, que não jogou nada. Hoje é um grande reforço pro Timão, cara. E antes do jogo contra agora nós vamos fazer. O Carlão de Freitas, ele tem um recado muito legal da BID, hein, Carlão? Agora sim, Antônio Lupi, na BID Daruge, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BID oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BID Daruge você conta com uma equipe especializada pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal. Com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BID Daruge, sua mobilidade redefinida. Acesse biddaruge.com.br. O trânsito começa por você. Boa, Carlos Eduardo de Freitas. O Edson Antunes, boa tarde. A voz marcante do rádio não é radialista esportivo. Na minha opinião, é o locutor Hélio Ribeiro, que fazia a tradução de músicas internacionais. Voz marcante da atualidade é a voz do Jorge Elau. Jorge Elau? Será que é do Rio de Janeiro? Não Jorge conheço. Eu dei uma freada aqui pra ver se não tinha nada, né? Mas Jorge Elau é um presidente. O nome do CT do Ninho do Urubu? Jorge Elau. Quer ver? Vou até conferir aqui. Enquanto você confere aí, eu vou mandando um abraço pro Cris Alvione, que tá aqui com a gente. Ele é o Almeida e tava no feirão. Não, tava não. Jorge Elau, olha lá, o nome do CT do Rio. Boa. O Juninho Gambia tá mandando várias figurinhas aqui do Bruno Henrique, que tá numa situação bem difícil. Ao final do telefone 7079, sou totalmente contra essas casas de apostas, pois esquecem que no Brasil tem corrupção em todo lugar e muito sem punição. E ainda tem muitas pessoas endividadas por causa dessas apostas. Obrigado pela participação e pela mensagem. O Andrei Cabral, de Campinas, mandou um áudio. Vou colocar já. Boa tarde, Fiore Giliotti. Final do telefone 0743 é o Lucas, que mandou mensagem pra gente. O Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Voz marcante. José Carlos Araújo. O garotinho. Sou eu. Cheguei. Joselito tá com a gente aqui também. Boa tarde, CBN. Jô, taxista de Campinas, a voz marcante do rádio, só ele. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha e é gol.
Valeu, Roberto de Americana, Falar hein? em gol não tá fácil pra ninguém, hein? Não tá fácil pra ninguém. Até no Sub-20, ó, Atlético Paranaense 1, Vasco 0. Que fase do Vasco. Fase. Melhor voz foi do Fiore Giliotti, Roberto de Americana, que mandou mensagem. Ó o Zé Newton, do Jardim Xangai. Só tá faltando a voz aqui, hein, Zé Newton? Tamo junto. O Osmar Santos, Pimba na Gorduchinha, é a Marta de Campinas que mandou mensagem pra gente. Obrigado, Marta. Deixa eu ver aqui pra baixo. Tem áudio, o áudio vai daqui a pouco. Ó, o Elbi tá aqui com a gente, voz marcante. Silvio Luiz, obrigado pela mensagem. Boa tarde. Cutucou, guardou. Alexandre Santos. Cutucou, guardou. 1753, é o Fiapo. Boa. Bom, tá faltando o Santos, né? Vou falar o que vai acontecer no jogo do Santos. Aquele cenário que você tinha prometido. O cenário que eu prometi pro Arthurzinho lá do G1, que é torcedor do Galo. Hoje na Vila Belmiro, o Atlético Mineiro vence por 2-1. Cenário do jogo. Hulk marca o primeiro. O zagueiro bonitão, esqueci o nome dele. Lianco. O Lianco. Nossa, marca o segundo de cabeça, pressão do Galo. Tá. 49 minutos, escanteio na área, Guilherme de cabeça. Diminui, acabou. 2-1 Atlético, César Sampaio estreia mal no comando técnico, mas ele vai ser o técnico do Santos. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, deve. É o seguinte, a Mega Sena tem 50 milhões. 50? Acumulado ou não? Vamos fazer um bolão? A gente reparte o prêmio? Vamos. E o Neymar nessa aí, hein, Lupi? O que acontece com o Neymar no jogo? A câmera focada nele, ele balançando a cabeça, fazendo o sinal de negativo. Cara de poucos amigos? Pouquíssimos amigos. Como se fosse você, William. Você viu a tabela do Neymar com o Guilherme no Maracanã? A bola veio pro Guilherme, o Guilherme deu no vazio, entendendo que o Neymar mas só um passe, né? Horrível. Aí flagraram o Neymar olhando pro Guilherme assim, fazendo sinal de negativo, cara. Foi sensacional. Hoje eu acho que não vai dar pro Peixe não contra o Atlético Mineiro. Não sei não, de repente o comando ali do César Sampaio motiva a rapaziada. Menino Ney desde o início. Outro Astral, Vila Belmiro deve estar lotado praticamente, né? Não sei não, eu tenho pensamento acho que uns 2-2. Sei não, viu, se o Santos não ganha esse jogo. Pode ser. Eu vou na contramão. Não, daqui a pouco você fala. Aliás... É o pior Charles. início do Santos na era do pontos corridos, né? O Santos nunca começou tão mal como começou esse ano no Campeonato Brasileiro. É verdade. 4h52, pra quem não quer assistir nenhum jogo. Eu quero um outro jogo, eu quero um outro tipo de espetáculo. Um jogo alternativo. Raiz. Um jogo diferente. Sim. O que ele vai encontrar nesta quarta-feira? Eu trago duas opções. Primeiro, 8 da noite, Campeonato Amapaense, Trem e Oratório. Certo. E às 8h30, Campeonato Rondoniense, Porto Velho e Guaporé, no estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho. E todos com transmissão. No YouTube. Algum streaming? Eu falei já. Só procurar no YouTube. Jogar no YouTube lá, Trem e Oratório e Porto Velho e Guaporé. Aí tem que ver se tá ao vivo, né? Porque às vezes é um jogo antigo. Dá uma... Ele vai dar uma... Fica vermelhinho ali, dá uma... Vai se deliciar com estes... É um espetáculo... Pra quem é raiz, vai... Pro ouvinte que tem dúvida em qual assistir, qual você indica? Por exemplo, se é 8h30, o que nós temos 8h30? O cara vai assistir Avaí Operário, E no Brasileirão, qual vai ser o jogo nesse horário, assim, que vai concorrer com o Trem e com o Oratório? Segundo tempo de Inter e Palmeiras. Não. É melhor ver um Trem e Oratório. 4h54, daqui a pouco a gente volta aqui no Arena, que volta já. Tem mais mensagens, hein? O pessoal está mandando muitas mensagens e a gente vai colocar todas no ar. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV.
A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTB. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje nós vamos conhecer o segundo semifinalista da Superliga Masculina de Vôlei, porque o Minas encara o Suzano, o duelo está 1-1, hoje às 8 da noite, o Cruzeiro já está garantido. E amanhã, o Vôlei Renata, ingressos esgotados no ginásio do Taquaral, enfrenta o Joinville, também precisando da vitória para continuar vivo na briga pelo título da Superliga. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Saiu, hein? Vamos lá! Tá afinado, tá afiado, hein, cabelo? Tá soprando. Vamos lá! Essa música foi lançada no mesmo ano. No mesmo ano do jogo do sarcófago. Guarani e Comercial de Ribeirão Preto. Opa! Esquecemos do Bafo. O Bafo. O estádio Palma Travassos, conhecido como a joia de cimento armado. Quem tinha no comercial? Eu conheço o comercial. O comercial tinha Léo. Léo, lembrei. Léo. Ele veio do Monte Azul? Não. Jogou no Monte Azul, mas ele veio, sabe da onde? Onde? Ele veio da Matonense. Aí ele passou um pouquinho, bem pouquinho, no CAT, no Taquaritinga. E antes do Jabuticabal acabar, ele passou por lá também. Muito bem. E aí, Léo, comercial, Guarani e essa música? Carlão. Isso aí tá com cara de 2011. E aí, Shaibe? Série A2. 2009. 2009, Fábio Scheibe, 2011, Carlão de Freitas. Tá anotado. Pra quem tá no YouTube, vai acompanhar com imagens. Pra quem tá no FM, o áudio desse jogo entre Guarani e Comercial. Roda o VT. Mas quem gritou gol primeiro foi o Wagner, do Comercial. 1-0. Aí o Guarani teve uma ajudinha pra lá de importante. Uma não, duas. Quer ver? Então acompanhe. O primeiro gol do Bugre foi do Marcel, do Comercial. 1-1. No segundo tempo, o Guarani partiu pra cima e Jefferson fez 2-1. Ele bem que comemorou. Mas o gol não foi seu não, Jefferson. O juiz
deu para o Rafael Tavares, do Comercial. Vê aí, no replay. E aí, Jefferson? Tudo esclarecido, vamos voltar ao jogo. Wagner de novo aproveitou a sobra e empatou 2-2. Silvio também não perdeu esse toque do Léo e fez 3-2. Mas como esse era um jogo em que tudo poderia acontecer, Jefferson cruzou e Ailson deixou tudo igual. 3-3. Muito bem. E aí? Temos ganhador. Quem? Carlão de Freitas. Aê, Guarani 3, Comercial 3. Do Guarani nunca acerta, né? Hoje acertou. Paulistão Serra 2, 2011. Guarani de Emerson, Chiquinho, Neto, depois Luiz Gustavo, Ailson e Carlinhos. Carlos, Luzmar, Rafael Ipuan, depois Jefferson Luiz e Rodrigo Paulista, depois Dairo, Fabinho e Marcos Denner, técnico Wilson Tadei. Boa! Quer falar o comercial? Não, vamos falar com os ouvintes, é melhor, né? O comercial não tá vivendo uma fase tão boa. Deixa. Tão legal assim, né? Pode fechar, viu, Bolachinha? Já fechou? Agora fechou. Vamos lá. Voz marcante. Aquele locutor que foi da CBN e morreu no acidente da Chapecoense. É o Camelo. O Deva Pascovitch, exatamente. Não, o Cabela tá... Não é o Cabela, não. Calma. Que sacanagem. Tá louco? Tá lá um corpo estendido no chão, Januário de Oliveira. Boa tarde, galera do Arena. Voz marcante na narração esportiva, Deva Pascovitch. Que pena não estar mais conosco, é o Marco Apolo. Vamos lá, palpitão, hein? Pra acabar com chave de ouro. Bora. Bolacha já tá desesperado. Fábio Chaib, Botafogo e São Paulo. Empate. Carlão de Freitas. Botafogo. Empate. Esqueci seu nome, é mesmo? Cabelo. William Cabelo, empate. Esse jogo, São Paulo ganha. Internacional e Palmeiras, Chaib. Palmeiras, cara. Mas ele falou que o Inter só... mas é o coração. Coração. Carlão de Freitas. Eu vou de Palmeiras. Palmeiras vai vencer o jogo. Internacional vence. Tamo junto, Cabelo. Corinthians e Fluminense. Quem leva, Carlão? Corinthians. Chaib. Corinthians. Cabelo. Empate. Fluminense. Tamo junto. Fluminense leva 3-0 fora o baile. Santos e Atlético Mineiro. Carlão. Hoje o menino Ney volta a brilhar. Santos vence. Cabelo. Santos vence. Chaib. Galo. 2-1 Galo. Tamo junto, Chaib. Gols de Lianco e Hulk. Nossa, e Guilherme desconta para o Peixe. Lembrando que tem transmissão do Futebol Globo CBN, rodada completa dos paulistas em campo. E o Santos e Atlético você acompanha também na tela da EPTV. E amanhã o Arena tá de volta para falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque tem rodada no final de semana. Carlão de Freitas. Valeu. Juízo, hein? Hoje tem futebol. Não vai machucar não, hein? Estarei de volta, hein? Só Deus sabe. Você também, mesma situação, só Deus sabe, mas numa outra realidade. Tchau, Chaib, até amanhã. Valeu. Obrigado pelas milhares de mensagens aqui no nosso WhatsApp. Amanhã tem mais enquete. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vem chegando aí o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua